Já estive aqui há alguns anos atrás, se não me engano, na gestão do saudoso pastor Joaquim. Pastor Joaquim. E eu estive aqui ministrando, acho que 1 ou 2 noites, não lembro mais, mas eu estive aqui, na gestão daquele homem de Deus. E passou-se os anos e eu confesso que eu nutria no coração o desejo de voltar aqui. Quando foi no começo deste mês, eu e a minha esposa, em comemoração ao nosso aniversário de casamento, passamos 3 dias aqui na Chácara da Sorte, que fica aqui nas proximidades. E aproveitando aquela ocasião, resolvemos fazer uma visita de cortesia ao pastor Francisco Raimundo. Viemos então à sua casa, conversamos um pouco e dali surgiu o convite para estarmos aqui hoje. E, portanto, é uma alegria, é um prazer, e eu quero estender essa gratidão ao pastor da igreja por ter nos confiado este púlpito e agradecer a maneira carinhosa, calorosa com que fomos recebidos nesta noite. Minha oração é que Deus nos proporcione uma noite tão abençoada quanto as noites anteriores em que este culto foi realizado. Queridos irmãos, sem perca de tempo, vamos à palavra de Deus. Eu peço a você que trouxe a Bíblia, que abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ao capítulo de número 2, como não poderia deixar de ser. Eu considero esse texto apropriado, já que estamos num culto de natureza avivalista, de natureza pentecostal. Se bem que nossos cultos são todos assim, né, irmãos? Pois nós somos de confissão pentecostal. Mas há aqueles cultos específicos que nós realizamos, e esse é um deles. Então eu quero ler com os irmãos no capítulo 2, e pelo menos 3 versículos, o de número 32, 33 e depois o de número 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 32, 33 e depois o de número 39. Quem já conseguiu localizar, diga amém. Na versão da minha Bíblia está escrito assim, versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Versículo 39. A promessa se diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Eu faço questão de repetir a leitura deste último versículo. A promessa se diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Meus queridos irmãos, como sempre gosto de pedir, por causa do texto que acabamos de ler, quem é que pode levantar uma das mãos e dar glória a Deus? Se for possível, mantenham a Bíblia aberta nesse texto, porque certamente durante essa ministração nós vamos lançar mão dele para fundamentar algumas colocações que faremos. Seguindo a orientação que eu recebi do Senhor e levando em consideração a natureza deste culto,
Eu quero compartilhar com a igreja uma reflexão bíblica que vai girar em torno do seguinte tema: Pentecoste para uma nova geração. Pentecoste para uma nova geração. Para desenvolver esse tema e compreender a mensagem, aquilo que Deus está nos propondo esta noite através desse texto sagrado, eu preciso começar fazendo algumas considerações a respeito desta temática, a respeito deste assunto. Primeiro, é que o derramado Espírito Santo no dia de Pentecostes foi, sem dúvida, uma das mais gloriosas experiências da vida e da história da igreja. Esta é a primeira consideração. Segundo, o derramado Espírito Santo sobre a igreja lhe proporcionou ou marcou a sua trajetória, lhe dando a capacidade plena para cumprir a sua missão, bem como lhe proporcionou a oportunidade de usufruir de todas as benesses decorrentes desta promessa. Terceira consideração: uma das características mais importantes da fé pentecostal é a sua ênfase e crença na ação do Espírito sobre a igreja como um todo e sobre seus membros individualmente. E em quarto lugar, é sobre este evento, e sobre este evento há pelo menos 4 verdades que nos ajudarão na compreensão deste tema, deste assunto. Eu sei que eu estou falando para uma igreja bem instruída, bem ensinada, porém eu também penso que este assunto, apesar de ser muito conhecido, apesar de ser uma característica da nossa igreja no que tange a sua confissão, eu penso que mais do que nunca nós estamos precisando resgatar e, portanto, trazer de volta para os nossos púlpitos esta mensagem, esta temática, esta doutrina. Eu glorifico a Deus pela iniciativa da liderança desta igreja na promoção de cultos desta natureza. Por quê? Porque nós estamos atravessando uma época, um período, uma fase caracterizado por uma crise espiritual que eu diria sem precedentes, talvez em toda a história da igreja, em toda a trajetória da igreja. Se fizermos um paralelo, se fizermos uma comparação dos dias atuais com dias passados, com épocas passadas, e eu não vou muito longe, talvez seria suficiente nós fazermos um paralelo entre a igreja atual e a igreja de 2 ou 3 décadas atrás, para então verificarmos que há, infelizmente, uma grande diferença, eu diria uma diferença abissal entre a igreja de 2 ou 3 décadas atrás e a igreja dos dias odiernos. Eu estou falando de um modo geral. Talvez uma das grandes necessidades da igreja nestes últimos tempos é, sem dúvida, a necessidade de um reavivamento espiritual, de uma renovação espiritual. E por que que isto não está acontecendo como deveria? Porque se a nossa maior necessidade é a de um avivamento, é a de uma renovação, por outro lado, a maior dificuldade na promoção, no acontecimento deste avivamento, reside na nossa dificuldade ou na nossa disposição de reconhecer
reconhecer esta carência. Eu digo isto porque, infelizmente, à medida em que o tempo vai passando, o que se percebe é um arrefecimento da fé, um arrefecimento da disposição espiritual, um arrefecimento da sensibilidade espiritual, o que tem consequentemente feito surgir uma safra de cristãos cada vez mais anêmicos, cada vez mais apáticos, cada vez mais desnutridos espiritualmente falando. E às vezes a razão dessa situação, ou deste caos, ou desta crise espiritual, seja justamente esta, como eu disse, a nossa falta de condição, ou a nossa indisposição de reconhecer que estamos precisando deste avivamento. Recentemente eu pregava em uma das nossas igrejas, no aniversário de uma das nossas igrejas, e na programação a juventude cantou um hino que dizia mais ou menos assim. O autor do hino dizia que não aceitava e que estava cansado de ouvir alguns pregadores e pastores afirmando que esta geração é uma geração que precisa de renovo, que esta geração é uma geração espiritualmente e relativamente fraca. Na letra deste hino, o autor dizia que não aceitava, porque isso não era verdade. Sejamos sinceros e honestos. Vamos fazer esta comparação. Vamos fazer este paralelo que falei ainda há pouco. Os mais antigos na fé, com certeza saberão responder. A igreja, de um modo geral, dos tempos atuais, tem ou não tem uma diferença da igreja de 2 ou 3 décadas atrás? Sim ou não? Sim. Há uma diferença. E eu repito, talvez a maior dificuldade ou o maior obstáculo a um avivamento seja essa indisposição em reconhecer esta carência. Talvez por isso não seja difícil encontrar tantos cristãos acomodados, tantos cristãos em estado de letargia espiritual, ou se fazendo ou indiferente e apático a tudo que está acontecendo. O pastor Raimundo nesta noite disse algo que me chamou a atenção quando ele observou a falta de muitos irmãos. Ele disse: os irmãos parecem não estar entendendo. E eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendo que há uma carência, que há uma necessidade, mais do que nunca. A igreja precisa acordar para o fato de que nós estamos nos aproximando dos momentos finais da igreja na terra. Os sinais estão se cumprindo, os sinais estão se intensificando, e nesse contexto profético de sinais, haverá perseguição, haverá opressão, haverá pressão. E a pergunta que não quer calar é: como nós, enquanto igreja, iremos nos posicionar? De que forma nós iremos contra-atacar ao que está por vir, ao que está para se levantar? Se não for pela graça, se não for pela unção, se não for pelo poder, se não for pela autoridade do Espírito Santo, tenham certeza de uma coisa: nós não iremos vencer, nós iremos sucumbir ao que está por vir. Mas se nós, enquanto
quando houver tempo, acordar para lançar mão e assim usufruir das benesses do derramamento do Espírito Santo, então a igreja marchará cheia, a igreja avançará impoluta, a igreja avançará debaixo da autoridade de Deus, e não ficará diabo, e não ficará demônios, e não ficará infernos de pé diante da marcha da igreja, porque como foi cantado nesta noite, é na unção divina que ela vai passar por cima. Mas nós precisamos trazer de volta para os nossos púlpitos esta mensagem, fazendo uma análise do panorama atual no qual nós estamos inseridos como igreja. Eu tenho observado que há pelo menos 3 doutrinas que estão desaparecendo paulatinamente dos nossos púlpitos. 3. Pode ser que você veja mais de 3, 4, 5, eu vejo pelo menos 3 doutrinas fundamentais para a sustentabilidade, para a vitalidade da igreja, mas que em alguns púlpitos elas já desapareceram, em outras raramente elas estão voltando ao púlpito. São elas a mensagem da santificação. Falar de santificação hoje, você corre o risco de ser rotulado de legalista ou de religioso. É o termo preferido de quem quer viver uma vida de qualquer jeito. Ele logo usa o termo legalista ou religioso, ou então o texto preferido é não julgueis. Esse é o texto preferido de quem quer viver de qualquer forma. Mas isto é resultado da ausência de mensagens desse tipo. Uma outra mensagem, uma outra doutrina tão importante quanto a primeira, mas que também tem desaparecido em muitos púlpitos, é a doutrina da volta de Jesus. A doutrina da volta de Jesus, ela precisa voltar a ser recorrente nos nossos cultos, para ver se talvez essa chama, essa esperança volte a arder no coração dos crentes. E a terceira é justamente esta de que estamos tratando esta noite, a doutrina do derramamento do Espírito Santo. Acredito que os estudiosos da Bíblia presentes neste culto sabem que para um assunto se tornar doutrina, ele precisa estar respaldado em boa parte da Bíblia. Então nós estamos diante de uma doutrina, a doutrina do derramamento do Espírito, a doutrina do batismo como Espírito Santo. E sobre esta promessa eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos, dentro do tempo que me foi dado, pelo menos 4 verdades que nos ajudarão a compreender melhor a importância desta promessa, a relevância desta promessa. A primeira verdade é que o derramado Espírito Santo é um projeto de Deus. Esta é a primeira verdade. O derramar do Espírito Santo é uma promessa, ou é um projeto de Deus. Eu sei que esta declaração pode parecer muito simples, e talvez alguém diga: pastor, mas isso nós já sabemos. Mas a questão aqui não é o quanto nós sabemos que o derramado Espírito é um projeto de Deus. O problema é que, apesar de saber desta verdade, nós estamos tratando esta promessa, nós estamos tratando esta doutrina como algo irrelevante, como algo que pode ser deixado em segundo plano. E é por isso que talvez se vê hoje uma safra de cristãos, como já falei, cada vez maior, de crentes apáticos, anêmicos, desnutridos, indispostos e letárgicos, e consequentemente também cristãos que já não
desejam, que já não almejam experimentar a gloriosa promessa do derramamento do Espírito Santo. Meus irmãos, quando eu pedi para os irmãos fazer um paralelo entre a igreja dos dias atuais e a igreja de 2 ou 3 décadas atrás, foi para perceber essa diferença. E dentre esta diferença, há uma que se destaca, é que houve um tempo, e nesse tempo a que me refiro, em que tudo o que um crente mais queria, depois que aceitava Jesus, era ser batizado com o Espírito Santo. Tudo o que ele mais queria, depois que aceitava Jesus, era receber o dom das línguas. Mas com o passar do tempo, isso foi e continua mudando, e é talvez por isso que os batismos com o Espírito Santo também estejam desaparecendo. Não que Jesus tenha deixado de batizar, não é isto que eu estou dizendo. Jesus continua batizando, Jesus continua revestindo crentes com o Espírito Santo, mas houve uma época em que isto acontecia com mais frequência, em que a incidência de batismo era maior. Cansei de pregar em cultos de avivamento lá na nossa Fortaleza, onde Jesus batizava 30, 40, 50. Já tive de pregar em congressos onde eu vi Jesus batizar mais de 100 crentes com o Espírito Santo. Mas infelizmente, à medida que o tempo foi e continua passando, isso está se tornando cada vez mais raro. E a prova é que quando hoje se prega sobre batismo, quando hoje se fala sobre o derramado Espírito, e no final se convida alguém para vir à frente que ainda não seja batizado, você encontra dificuldades para trazer à frente. Não é verdade, pastor? Você encontra dificuldades. Quando houve uma época, houve um tempo em que o mau pregador dizia: quem não é batizado com o Espírito Santo vem à frente. Me permita aqui usar uma expressão bem cearense: o magote de crente que corria para frente do altar era grande. Hoje você tem que adular para ver se alguém vem. Quando eu vejo essa atitude com relação a esta promessa, eu entendo que esse crente sabe que o derramado do Espírito é projeto de Deus, mas não está valorizando, mas não está dando o seu devido valor. E é por isso que eu me proponho a trazer a lembrança aqui um pouco do que está inserido no cenário profético, para que entendamos ou relembremos, e quem sabe permitimos que nasça em nosso coração novamente esse desejo por vivenciar as benesses do derramamento do Espírito. Porque quando eu digo que o derramado Espírito é projeto de Deus, eu estou querendo dizer que o que aconteceu no dia de Pentecostes não foi fruto de manifestação emotiva, não foi fruto de fanatismo religioso. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi cumprimento, aleluia, foi a execução deste projeto que nasceu no coração de Deus. E só para que você saiba, ou só para que você lembre como isto acontece, eu me proponho a citar aqui rapidamente alguns versículos que fazem parte deste cenário profético, que inclui o derramado Espírito Santo. E talvez o mais conhecido deles seja o que está no livro do profeta Joel, no capítulo 2, nos versículos 28 e 29. Acredito que quem lê a Bíblia sabe o que está escrito lá, e quem não sabe vai ouvir agora. O profeta Joel, inspirado por Deus, numa visão futura dos acontecimentos, ele profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É bem verdade que
que inicialmente esta profecia de Joel apontava para um tempo de restauração que Deus traria sobre a nação judaica. É por isso que lá no livro de Joel ele começa a profecia dizendo: e há de ser que depois de quê? Depois que o povo se reconciliasse, depois que o povo se voltasse para Deus, depois que o povo renovasse a sua aliança com Deus, já que a nação judaica estava atravessando um dos períodos mais tenebrosos espiritualmente falando de sua história. E aí o profeta Joel é levantado por Deus para exortar o povo ao arrependimento, e depois que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus, então Joel diz: e há de ser que depois eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas é bem verdade que esta profecia de Joel, ela não ficou presa, ela não ficou limitada à nação judaica, ela não ficou limitada ao Antigo Testamento, e graças a Deus por isso, porque apesar de haver um silêncio da parte de Deus de pelo menos 400 anos entre um Antigo e um Novo Testamento, que alguns de vocês aqui sabem com certeza que os estudiosos chamam de interbíblico, período em que Deus não falou nada, não revelou nada, não inspirou nada. Neste período de 400 anos, Deus simplesmente calou a sua voz. E o que é que eu estou tentando dizer com isso? É que 400 anos é tempo mais do que suficiente para toda e qualquer promessa ser esquecida, ser suplantada, ser sufocada, ser apagada. Mas o detalhe é que quem fez a promessa não sofre do mal de Alzheimer, quem fez a promessa não sofre de amnésia. É por isso que depois dos 400 anos se passarem, quando chega no Novo Testamento, quando chega na dispensação da graça, lá estava João o Batista, aleluia, no capítulo 3 e versículo 11 de Mateus. Enquanto batizava nas águas do Jordão, ele dizia: eu, João, na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Quatrocentos anos depois, a promessa continuava de pé. Aleluia! Se não for abusar da gentileza dos irmãos, gostaria que você olhasse um para o outro, só se você desejar, e dissesse: a promessa continua de pé. A promessa continua de pé. Aleluia! Aleluia! Mas eu queria chamar a vossa atenção para dois detalhes nesta fala profética de João Batista. A primeira é muito fácil de se verificar, é que ele faz questão de mostrar a diferença entre o batismo que ele realizava e o batismo que Jesus realizava. Ele disse: eu batizo com água. E batizar com água, o pastor Raimundo pode batizar, qualquer obreiro aqui devidamente autorizado pode batizar, eu posso batizar, mas batizar com o Espírito Santo é uma exclusividade do Senhor Jesus. Por isso João disse: eu batizo com água, mas ele é diferenciado. Ele é tão diferenciado que ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Mas talvez o mais interessante a ser verificado nesta fala profética de João é que quando ele diz: ele vos batizará, a palavra que João usa aí no grego é baptizo.
ou baptizem, quando ele diz ele vos batizará. A palavra batizar, o verbo batizar aqui usado por João no grego é baptizo ou baptizem, que significa mergulhar, que significa imergir. Preste bem atenção no que eu tenho para lhe dizer. Quando eu vejo João Batista falando que o batismo com o Espírito Santo, o revestimento com o Espírito Santo de poder, é como se fosse um mergulho, uma imersão nas águas profundas. Logo eu entendo que ser batizado com o Espírito Santo, que ser revestido de poder, preste atenção, é uma experiência profunda. É uma experiência profunda. João está falando de mergulho, João está falando de imersão. Pastor, e como o senhor sabe que é mergulho? Porque só se mergulha em águas profundas. Ninguém é louco de mergulhar em águas rasas sob o risco de se machucar. Só se mergulha em águas profundas. E sobre isto eu tenho também uma outra verdade para dizer aos irmãos. A vida cristã, olha aqui para mim, toda atenção agora é pouca. Só faz sentido e só vale a pena se for marcada por experiências e se de preferência profundas com Deus. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que não vale a pena, que não há sentido algum viver uma vidinha medíocre, superficial. E de que tipo de vida eu estou falando quando uso esses termos? Eu estou falando daquela vidinha religiosa, de só frequentar cultos, de só esquentar cadeiras, de ser apenas figurante de rol de membro. Eu estou falando daquela vidinha medíocre, de só cumprir uma liturgia religiosa. Eu estou falando daquela vidinha apática, de só ouvir alguém falar, de só ouvir alguém cantar, mas de nunca experimentar na vida, de nunca experimentar pessoalmente uma manifestação do poder. Gente, não há graça nenhuma em vir aqui e ficar. Talvez você considere importante demais vir ao culto, e de fato é, porém mais importante do que vir ao culto é vir ao culto e experimentar a presença de Deus na alma. Mais importante do que vir ao culto é vir ao culto e se deixar ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Deus quer nos proporcionar experiências profundas. Eu não sei se você vai receber ou se vai gostar do que eu vou falar, mas eu costumo entregar o que Deus me coloca no coração. Aleluia. Deus não nos chamou para uma vida religiosa. Deus não chamou a nenhum dos senhores só para enfeitar o púlpito, só para colocar um paletó nas costas, uma gravata no pescoço. Lamaia suribi candaramanai. Se tem um povo na igreja, se tem um grupo na igreja que tem que ter experiência com Deus, eu diria quase que obrigatoriamente somos nós que sentamos no púlpito. Porque se tem fogo aqui, tem fogo lá. Se tem graça aqui, tem graça lá. Se tem glória aqui, tem glória lá. Se tem mover de Deus aqui em cima, tem mover de Deus lá embaixo. E a Bíblia diz que o fogo tem que arder no altar e não pode se apagar. Levante a sua mão e glorifique o nome daquele que vive.
não sei você, mas eu não me conformo em viver uma vidinha cristã, apática, sem graça. Eu não me conformo em viver na margem do rio. O bom de se ir para um rio é o mergulho. O bom de se ir no mar é o mergulho. O bom de se ir para um açude, para uma lagoa, é o mergulho. Glória a Deus. E outro, irmãos, você só consegue descobrir o que está nas profundezas das águas de um rio, de um açude, de uma lagoa ou dos mares, se mergulhar. Alguém aqui consegue dizer o que está nas profundezas das águas só olhando-a por cima? Isso é vida superficial. É chegar na beira do rio, na margem do rio, olhar só o dedão do pé. Quando na verdade há coisas nas profundezas. Eu li certa vez uma entrevista de um cineasta americano que ele contava a experiência que teve quando ele mesmo mandou construir o seu próprio submarino, porque o sonho dele era mergulhar nas águas do oceano. E ele mandou fabricar um submarino para ele. E ele conta a experiência nessa entrevista, que quanto mais o submarino se aprofundava nas águas do oceano, mais coisas ele via. E ele disse que via coisas que nunca imaginou existir. Espécies marinhas que ele jamais imaginou que existisse nas profundezas dos mares. Pastor, e o que é que isso tem a ver conosco? Muita coisa, meu santo. Eu estou falando de experiência profunda com Deus. Você sabe por que tem crente que vem para um culto como esse e não sente nada, não recebe nada, não entende nada, e ainda sai murmurando porque a irmã deu glória alto, o outro levantou a mão, o outro deu uma rajada de língua? É porque ele nunca mergulha, só fica na margem, só olhando, enquanto o outro está mergulhando e vendo coisas que ele não vê, recebendo coisas que ele não recebe, tendo experiência que ele não tem. Me respondam por caridade, que graça tem. Está num lugar como esse, onde a presença de Deus é notória, e não senti-la. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida irmã. Sentir Deus, ter experiência com Deus, não é apenas uma questão, não é sobre ser apenas pentecostal, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de sustentabilidade. A menos que você queira sentir, a menos que você queira receber, a menos que você queira ter uma experiência poderosa com Deus nesta noite, mergulhe. Eu gosto sempre de contar uma experiência que eu tive quando era criança. Eu me criei em Fortaleza, num bairro chamado de João 23. Era a década de 1980. E eu lembro que naquela época, na rua que eu morava, tinha uma turma de menino que gostava de se juntar para ir tomar banho na Lagoa da Parangaba. E a gente fazia isso todo dia por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Quando a turma chegava, e eu estava no meio, era uma turma de 10 meninos, mais ou menos. E quando a turma chegava na lagoa, já era dando tainha, cambalhota, pulando. E eu era o único que não entrava na água. Por quê, pastor? Porque até hoje eu não sei nadar. Até hoje eu não aprendi a nadar.
Só que no local onde a turma tomava banho, o nível da água batia a altura da cintura. Então logo não dava para morrer afogado ali, só se alguém resolvesse matar. Mas o que eu lembro muito bem era que todo dia eu estava lá olhando enquanto eles tomavam banho, e tinha deles que ficavam insistindo para mim entrar. E eu dizia, não, eu não sei nadar, vai que eu morro afogado. E eles tentavam me convencer que eu não morreria, porque o nível da água, já disse, batia na cintura, mas eu não acreditava, pastor. Eu achava que era um truque que eles usavam para flutuar. E não tinha quem fizesse eu entrar na água. Mas todo dia eu estava lá. Até que teve um dia que um deles saiu da água, assim que eu percebesse, eu por trás de mim, e me empurrou. Eu caí dentro d'água já gritando e pedindo socorro. Mas quando eu senti os pés no chão e vi que a água batia realmente na cintura e que não dava para morrer afogado, eu fiquei sem graça. Eu disse, né, nem é fundo. Só que um deles olhou para mim e disse, está vendo aí? O tempo que tu perdeu só olhando. Se não for abusar da sua bondade, pergunta assim para quem está do seu lado. E aí, vai ficar só olhando ou vai mergulhar? Vai ficar só olhando ou vai mergulhar? Aleluia! Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e glorifica. Aleluia, aleluia, aleluia. O gostoso é o mergulho, irmão. E tem um detalhe: lá na lagoa da Parangaba me empurraram. Aqui ninguém vai empurrar ninguém. E outro detalhe: nesse rio que está passando aqui, ninguém morre afogado, sabendo nadar ou não. O gostoso é mergulhar. E quanto mais fundo você for, mais coisa Deus te mostra. Mas fica à vontade. Pastor, e se eu resolver molhar só o dedão do pé? Aí já é um problema seu. Agora não vá-se embora murmurando, não. Ai, não vi nada demais no culto. Não viu porque não quis. Não viu porque não mergulhou. Ai, eu não recebi nada porque não mergulhou. Deus não falou comigo porque não mergulhou. Mas Deus estava falando. Estou voltando para casa do jeito que eu fui, porque quis. Há uma unção de Deus aqui. É projeto de Deus. É vontade de Deus que você seja cheio. Você pode sim, se quiser, adotar uma postura indiferente. Você pode sim, se quiser, adotar uma postura apática diante do que eu estou falando e do que Deus está fazendo, mas fique você sabendo, você vai voltar para casa vazio, vai voltar para casa sem nada. Mas quem tiver disposição para mergulhar, prepare-se, porque o céu vai se abrir nesta noite. E a glória de Deus vai inundar a casa. Levante a mão e adore. Levante, meu Deus. Isso. Adore, adore. Deixa eu ver quem é que está mergulhando. Deixa eu ver quem é que está mergulhando. Aqui no altar, será que tem homem de... Tem homem de Deus mergulhando. Isso. Deus não conta com homens vazios. Deus não conta com mulheres vazias. Deus não conta com crentes vazios. Ele conta com homens cheios, mulheres cheias, crentes cheios. Então abra o coração, tire a tampa da lamparina e receba azeite de Deus nesta noite.
eu sinto Ele na casa. Derramado o Espírito é projeto de Deus. Ele usou Joel, Ele usou João Batista. Agora ouça, porque é o próprio Cristo quem vai falar. É o próprio Jesus quem vai ratificar a promessa. Lucas 24:49, depois de ressuscitado, ele se encontra com seus discípulos em Jerusalém e diz a eles: eis que sobre vocês eu envio a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Nesse texto também tem duas verdades ou revelações que merecem a nossa atenção. Primeira, é que a promessa do Pai a que Jesus fala é a promessa do derramamento do Espírito. E vejam a expressão que ele usa: a promessa do meu. Os irmãos estão com medo ou estão com frio? A promessa de quem? Jesus disse: eis que sobre vós eu me envio a promessa do meu Pai. Então veja que a promessa, que o derramado Espírito não é invenção de homem. Não é invenção de uma denominação de confissão pentecostal. A promessa é do Pai. Segunda revelação nesse mesmo texto de Lucas 24:49. Aponta para a necessidade do poder, de se ter poder, de se receber poder, de ser revestido de poder. Veja o que Jesus disse: não saiam, não se ausentem de Jerusalém, até que vocês recebam poder. Por que você acha que Jesus deu esta ordem? É que Jesus sabia que a tarefa que os discípulos iriam ter que executar após a sua ascensão aos céus era uma tarefa dificílima, sublime, mas muito difícil, espinhosa, pesada. Os discípulos enfrentariam oposição, perseguição e até mesmo a morte. E aqui a gente claro e facilmente aprende com Jesus o seguinte: só é possível fazer a obra de Deus pelo poder de Deus. O conhecimento humano é importante. O conhecimento teológico é importante. As habilidades humanas são importantes. Mas acima de tudo isso está a unção. Sabe por quê, irmãos? O diabo não tem medo de quem prega bem. O diabo não está nem aí para a nossa eloquência. Você pensa que o diabo fica intimidado com o nosso paletó? Com a nossa gravata? Você pensa que o diabo tem medo do anel de formatura que tu tem, do diploma que tu ostenta na parede? Tu pensas que o diabo fica admirado? Oh, que conhecimento que ele tem. Não se iludam. Você pensa que o diabo fica apavorado com a tua técnica vocal quando canta? Não se iluda. O diabo não tem medo de nada disso. Mas ele treme e respeita um crente cheio do poder e da graça de Deus.
Ouçam isso. Amande calamaço de bicanda rabanai. Aleluia. Estude, se você puder, estude. Se você puder se capacitar, se capacite. Vá fundo no conhecimento da Bíblia. Faça teologia, faça um bacharelado, faça um doutorado, faça um mestrado. Te aprimora na técnica vocal para cantar. Faça isso, se vista bem, mas não esqueça que na hora de expulsar um demônio, na hora de curar um enfermo, na hora de ganhar almas, é a unção que vai fazer a diferença. É a unção que vai fazer a diferença. Por isso Jesus disse: não saiam de Jerusalém. Deixa eu correr um pouquinho mais, que ainda estou na primeira verdade, são 4. Mas não se preocupe que eu não vou falar tudo. Não vou abusar da bondade dos irmãos, mas eu precisava dizer que é projeto de Deus. Deixa eu passar para a segunda verdade rapidinho. Segundo lugar, o derramar do Espírito Santo, irmãos, é abrangente. Veja na profecia de Joel que ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e servas eu derramarei do meu Espírito. O que é que eu aprendo aqui? É que o derramamento do Espírito Santo é abrangente. Ou seja, não é exclusividade de uma classe. Não é exclusividade de obreiros, não é uma exclusividade das senhoras, não é uma exclusividade da juventude, dos adolescentes ou das crianças, não é uma exclusividade da classe elitizada, abastarda e influente da igreja. Vejam que Joel também nos faz entender que esse derramamento quebraria primeiro as barreiras das faixas etárias, quando ele fala de jovens e velhos. Derrubaria as barreiras sociais quando ele fala de servos e servas. Esse derramamento é para mim. Esse derramamento é para você. Ele é abrangente. Aleluia. E eu vejo a confirmação disso quando eu leio o texto que nós lemos aqui hoje, o de número 39 do capítulo 2 de Atos, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: esta promessa se diz respeito a vós. Ele aponta para os judeus. Em seguida ele diz: esta promessa é para a geração futura, para os filhos de vocês. Depois ele diz: esta promessa é para os gentios, para os que estão longe. E a fila anda um pouco mais. E aí ele diz: é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. É abrangente. Urimide calabachanda rabanai. Ramaia surgiai minhas. Eu vou fazer como Deus está me orientando aqui agora, irmãos. Deus está me dando uma orientação e eu vou fazer. Vocês estão preparados para receber o que Deus tem para derramar aqui nesta noite? Estendam as duas mãos assim, ó. Meu Deus. O tecladista está proibido de estender a mão. Deixa as mãos estendidas. Pastor, para que isso? Isso é técnica, isso é manipulação. Se você entender assim, nem estenda a mão, nem se mexa. Isso aqui é para quem acredita. Isso aqui é para quem acredita. É para quem quer mergulhar. É para quem quer receber o que Deus vai mandar agora. Eu vou pedir para Deus abrir os céus e derramar sobre nós nesta noite uma porção generosa da unção do seu Espírito. Eu vou pedir para Deus ungir suas mãos. E quando eu disser agora, você, se puder e se quiser, vai segurar na mão de quem está do seu lado. Mas só faça quando eu ordenar. E só faça se sentir vontade. Ó Deus, aqui tem
tem homens, aqui tem mulheres, aqui tem moças, aqui tem crianças, aqui tem adolescentes, aqui tem rapazes, aqui tem senhoras. E eu acabei de dizer que o derramado Espírito é abrangente. Se é verdade isso, eu te peço um sinal agora. Onde houver uma mão estendida, enche esta mão de azeite, enche esta mão de graça, enche estas mãos de poder, enche estas mãos de glória, enche estas mãos de graça, enche estas mãos de brasas vivas. E onde os teus servos tocarem, aconteça uma manifestação poderosa do teu Espírito, para renovar, para restaurar, para curar, para batizar. Em nome de Jesus, receba esta unção, e em nome de Jesus, e toca no teu irmão agora, e deixa Deus te usar. Isso. O altar está fumegando, o altar está pegando fogo. Homens de Deus, ministros do Evangelho que estão nesse altar, recebam agora um derramamento poderoso, glorioso, majestoso. Não só isso. Eita Jesus, pega, pega, pega. Aqui no conjunto de senhoras, mulheres santas, mulheres de Deus, recebam agora um derramamento poderoso. Isso. Encha a mocidade, Jesus. Encha as moças, os rapazes. Encha as crianças. Encha o teu povo. Eu vou lhe dar um minuto para você adorar. Enquanto você adora, o céu se abre e a glória desce. Adore. Só não sente quem está morto. Só não sente quem está morto. Mas quem está vivo adora. Quem está vivo exalta. Quem está vivo glorifica. Quem está vivo sente. Quem está vivo chora. Quem está vivo fala em língua. Quem está vivo profetiza. Quem está vivo recebe.
Aleluia. Sola eu navegarei. Aleluia. Jesus, o que é isso? Eu não vou mais pregar. Mas a terceira verdade é que o derramar do Espírito é uma necessidade. É uma necessidade. Porque é a unção que capacita. É a unção que condiciona. É a unção que fortalece e aprofunda o nosso relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Em quarto e último lugar, o derramar do Espírito, irmão, é uma promessa atual. É para hoje. É para esta noite. Por isso Pedro disse: a promessa é para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. É para hoje. Oh, aleluia. Lamaia suribi de candarama. Isso. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Ai, Jesus. Vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, vem, desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche esta igreja de novo. Eu adorarei, adore, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Sem nenhuma explicação. Espírito, levante as mãos e cante. Vem como e enche. Vamos lá, os instrumentos. Espírito, vem e desce como. Vem como e enche-nos. Eu navegarei, eu navegarei no oceano. Ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Vamos lá, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. Cante com a alma ao Deus. Adore, Espírito, vem como fogo, vem como e enche, Espírito,
Espírito de Deus. Jesus, que coisa linda. Eita glória. E enche, 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 enche. O céu se abre e enche. Eu adorarei, eu adorarei, eu adorarei. Jesus, que glória. Jesus, que glória. Isso, meu irmão, deixa Deus usar, deixa Deus usar. Os homens de Deus estão cheios. Jesus, o que é isso? A igreja se coloca de pé adorando. Se coloca de pé adorando. Espírito. Do seu lado depressa. Segure a mão de quem está do seu lado. Os instrumentos continuam louvando a Deus. Isso, segure firme. E diga comigo bem forte, diga: Deus, abre os céus e sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, derrama, libera uma chuva de graça, de glória, agora, 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 receba mais. Jesus, que é isso? Oh, Espírito, 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 vem me desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-nos de povo. Espírito, Espírito, o que é isso? Bem baixinho, depressa. Você que não é batizado como Espírito Santo ainda e quer e deseja receber nesta noite esta dádiva de Deus, eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui para frente agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, fica aqui em pé diante do altar. Fica aqui de pé diante do altar. Mas vem adorando. Continua o mesmo hino. Continua o mesmo hino. Continua o mesmo hino. Continua o mesmo hino. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito.
Você que já é batizado e nunca mais falou em língua, venha também. Pastor, como é que eu faço para receber o batismo? Abra sua boca e começa a dar glória. Abra sua boca e começa a dar glória. Abra sua boca e começa a dar glória. E quando você começar a sentir vontade de falar em língua, pode abrir a boca e pode falar. Jesus, batiza a gente esta noite, Jesus. Espírito, Espírito, vem e desce como fogo. As irmãs, se quiser ajudar aqui, ajuda. Alguns obreiros, ajudem aqui orando. Isso, isso. Espírito, Espírito, vem e desce como fogo. Pode falar em língua, moça. Pode falar em língua, meu irmão. Tenha medo não, tenha medo não. Tenha medo não, deixa ele usar. Espírito, Espírito, vem e desce. Pastor, estou com vontade de falar em língua, mas estou com medo. Deixa o medo de lado e comece a falar em línguas agora. Isso, isso, irmão, deixa usar. Jesus já começou a batizar. Aleluia, pastor Raimundo. Esta senhora. Pode falar, pode falar. Arranja outro microfone aí. Jesus já está começando a batizar. Está falando em línguas. Está falando em línguas. Isso. Eita, glória a Deus. Jesus já está batizando com o Espírito. Aleluia. Aleluia. Jesus vai batizar o primeiro. Vai batizar mais um. Pode falar, meu filho. Pode falar. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar. Batizar mais um aqui, ó. Batizar mais um aqui, ó. Isso. Isso. Já são dois batizados. Jesus, que coisa linda. As irmãs estão confirmando aqui que está falando em línguas. Jesus batizou mais um aqui, pastor. Aleluia. Já são dois. Espírito, Espírito. Deixa Deus usar. Pode falar em línguas. Isso. 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 Pode falar, tenha medo não. Isso. Isso. Esse moço de camisa vermelha aí, irmão, escuta aí perto. Você está falando em línguas. Isso. Isso. Aleluia. Isso. Olha aí, batizou mais um, glória a Deus. Jesus batizou mais um. Já são três. Já são três. Olha lá, aqui dá para perceber que está falando em língua.
Jesus já batizou 4, irmãos. Pararam por quê? Jesus, quem batiza 4, batiza 5. Quem batiza 4, batiza 5. Isso. Tem medo não, moço. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, moça. Deixa Deus te usar, moça. Deixa Deus te usar. Oi. Jesus amado. Meu Deus. Deus está me falando algo ao coração, irmãos. E eu vou fazer. Aleluia. Pastor Raimundo, o Senhor é o anjo da igreja. O Senhor é o anjo da igreja. E eu tenho certeza que tudo que Deus fala ou que vai fazer nesta igreja, Ele lhe comunica. Porque foi o Senhor quem Ele colocou à frente desta obra. Mas nesta noite o Senhor está me dando uma orientação, eu vou fazer. Deus quer trazer sobre todo o campo de Pacuti um grande despertamento espiritual. A partir desta campanha, Deus estará trazendo sobre este campo, pastor Raimundo, um grande despertamento espiritual. Escutem, porque assim diz o Senhor: eu vou sacudir a figueira, vou tirar as folhas secas, os galhos secos, as raízes apodrecidas, e vou trazer renovo, vou fazer brotar renovo. É muito sério o que Deus vai fazer. Ele vai fazer descer. Meu Deus. Oi. E o que Deus está me orientando é: chama a igreja à frente. Foi o que Deus me disse: chama toda a igreja à frente. Jesus, que coisa linda. Raia manda calabaçuri. Meu pai, a suri ergue a manto. Jesus, o que é isso? Deus vai mostrar a quem tem visão. Há um vaso cheio de azeite, pronto para ser derramado sobre nós agora. Se prepare, porque Deus vai pegar crente agora. Crente que nunca mais chorou, que nunca mais falou em línguas, ou que está estacionado, que está parado. O Senhor vai te pegar agora. Levante as duas mãos para o céu rápido. Ai, Jesus, que coisa linda. Isso, levante as duas mãos bem rápido. Oh Deus, oh Deus, se tu me fala ao coração,
Se é verdade isso, então eu te peço um sinal. Assim como eu vejo este vaso de azeite pronto para ser derramado sobre a igreja, eu te peço que onde houver um crente com a mão levantada, onde houver um crente com o coração aberto, derrama azeite sobre eles agora. Jesus, que glória é essa? Isso! Meu Jesus, que glória é essa? Que glória é essa? É uma nuvem de glória saturando o ambiente. É uma nuvem de glória e chama a cara. Sejam cheios, Pai, que a partir desta campanha o Senhor coloque em execução o teu projeto de trazer renovo e restauração a este campo. Só quem sente a presença dele, abre a boca e dá um brado de glória a Deus. Quem puder, tome assento adorando o nome de Jesus. Quem puder, tome o seu assento adorando o nome de Jesus. Oh, aleluia. Vem e desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche. Tome o seu assento adorando. Espírito amado. Meu Jesus, é muito sério o que Deus está fazendo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Irmãos, Deus fez algo muito forte aqui nesta noite. Olha, só não entendeu, só não recebeu, só não sentiu realmente quem não quis. Anote esta data.
Anote esta data, porque uma mudança da parte de Deus está a caminho. A partir desta campanha, glória a Deus. Eu não posso encerrar sem perguntar se entre nós há alguém que não seja crente ainda. Se tiver, tem ali um moço. Muito obrigado por levantar a mão. Alguém que já foi crente e está afastado, tem alguém? Já foi crente, mas está afastado. Se tiver, levante a mão. Só tem aquele moço. Meu filho, olha aqui para mim, você que levantou a mãozinha. Talvez você não tenha entendido muita coisa do que eu preguei hoje, até porque eu preguei para crente. E talvez não entendeu o que aconteceu aqui. Mas o que importa nesta noite é o seguinte, é que Deus lhe trouxe aqui. Você não veio por acaso. Deus lhe trouxe aqui para ter um encontro com você. Nesse encontro Ele vai perdoar teus pecados, vai libertar a tua alma e te transformar. Agora tu só tem que fazer uma coisa. O que é, pastor? Tomar a decisão de entregar a vida para Ele. Se tu quiser, levante-se e vem aqui agora. Entregar a vida a Jesus. Pode vir. Isso. Glória a Deus. Algum obreiro aqui pode acompanhá-lo, por gentileza? Glória a Deus, que maravilha. Estendam as mãos para Ele. E você vai fechar os olhos e pedir perdão ao Senhor. Pai, que maravilha. Eu não tenho palavras para definir o que sente o meu coração nesta noite, diante de uma demonstração tão linda de fidelidade, de graça e de misericórdia. Esse é o Senhor que eu sirvo. Ele é assim. Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Obrigado por falar conosco, obrigado por ter nos renovado, obrigado por ter nos alegrado, obrigado por ter batizado com o Espírito Santo. E agora, obrigado por trazer este moço aos teus caminhos. Recebe-o nesta noite, perdoando os seus pecados, apagando o seu passado e escrevendo uma nova história a partir desta noite. Que teu Espírito venha sobre ele e faça morada e promova nele uma obra poderosa e profunda de regeneração, de libertação e de transformação. Eu o entrego a ti, Pai. Cuida dele e de sua família, em nome de Jesus. E a igreja confirma dizendo: amém. Dá um abraço nele aí. E os irmãos tomem assento. Vou só fazer minhas considerações finais. Se puder trazer mais uns 2 ou 3. Aleluia. Meus irmãos, pastor Raimundo, muito obrigado por ter me dado essa honra, esse prazer de estar aqui, tanto a mim quanto a minha esposa, a irmã Nilda. Orem por nós, irmãos. Eu estou muito cansado mesmo. Já faz dias que a gente vem ministrando toda noite. É chegando e viajando, E aí eu preciso que você olhe por mim. Eu só vou ter uma folguinha amanhã à noite. Sexta a gente retorna pregando lá em Calcaia, numa festa de senhoras. E no final de semana num congresso de jovens em Upanema, no Rio Grande do Norte. Quando vocês forem orar, me joguem, mas me joguem assim com gosto de gás, nos pés de Jesus. Tanto eu quanto a minha velha ali. A gente caindo lá, Ele cuida de nós. Tá bom? Ai, tá certo. Meus irmãos, deixa aqui eu apresentar esse livro. Esse livro, ele é de minha autoria. Eu já vou escrevendo uns 4 livros. Mas por enquanto eu estou trabalhando com esse aqui. Que livro é esse, pastor? Esse livro, ele é muito útil para quem prega, para quem é vocacionado ao ministério da palavra. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, nesse livro eu dou algumas dicas de como se prepara
um esboço de uma mensagem. Se você prega, tem vontade de fazer um esboço, mas tem dificuldades ou não sabe, nesse livro eu dou algumas dicas de como você prepara um sermão, prepara o esboço. E além dessas dicas, a segunda razão da utilidade desse livro é que nele você já vai ter 50 esboços de mensagens já prontos para você pregar. 50 esboços já prontos. Agora detalhe, para que esses sermões tenham efeito, você tem que se ajoelhar em cima e pedir a graça de Deus. Tá certo? Aí se você juntar o conhecimento com a graça, aí, meu irmão, não tem cão que te segure. Deus vai te usar. Pastor, quanto é esse livro? É só R$15. Somente R$15. E você pode comprar no dinheiro ou no Pix, se for o caso. Tá bom? Pastor, eu tenho que comprar? Claro que não. Eu estou oferecendo. Se você achar que deve comprar, amém. Salientando que ao comprar, você vai estar nos ajudando, vai estar nos abençoando e vai estar investindo no seu ministério. Mas fique à vontade. Só peço a você que não esqueça de orar por nós. Tá bom? Deus abençoe a todos e até uma outra ocasião, se Deus permitir e a igreja do Senhor Jesus desejar. Amém. Esse material vai estar lá fora. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem diz amém? Amém. Valeu a pena? Diz amém. Amém. Vamos continuar mais 7, quarta-feira. Quem diz amém? Amém. É porque não é você. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito bom esses trabalhos de avivamento pentecostal, porque deixa sempre saldos muito positivos. Nós tivemos batismo com o Espírito Santo, e aquilo que eu disse na quarta-feira passada e deu um toque na sexta-feira. Batismo com o Espírito Santo não precisa mecanismo. Jesus batiza assim. Aí cadê a irmã Liette? A irmã Liette, 50 anos de casada, né? Um casal unido, de família abençoada, e ela é crente, fiel, sincera. Jesus batizou ela agora, depois de 50 anos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não é nada de emocionalismo. Eu não gosto de emocionalismo, irmãos. Eu vi alguns irmãos se levantar aqui, rodando, pulando. É poder de Deus. Agora eu só não gosto de quando determinados pregadores, em algumas localidades que a gente vai, quando ele diz: ô glória, o povo já está sapateando, rodando, querem pular as cadeiras. Eu não gosto disso, não. Eu gosto que o fogo vai queimando, até pegar fogo, até virar brasa, até virar pipoca. Até virar pipoca. Depois que virar pipoca, pode pular, que não tem quem segura, não. Nem a panela não segura. Cadê a panelinha? Até que não, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus por tudo isso que nos aconteceu. Isso é só um princípio. Pastor Francisco Chaga, pastor Chaguinha falou a respeito de um mover, de um avivamento, de uma limpeza, de tirar a raiz, o Senhor falou de tirar a gente daqui de cima. Entendam? Ou se entra no eixo, ou entra no caminho, ou é crente de verdade, é um representante de Deus, então não vai ficar aqui não. Aqui em cima não fica só de aparência. Os irmãos sabem que há uns 2 anos atrás o Senhor me mandou profetizar que ia descer pessoas daqui. Desceram, se não estou equivocado, umas 6 pessoas. Aproximadamente. Alguns Jesus restaurou e trouxe, e outros não voltaram mais, nunca mais. E não voltarão porque Deus reprovou. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui não é brincadeira. Uma coisa que foi bem explícito nessa mensagem que o nosso irmão, pastor Chaguinha, trouxe nessa noite, foi que nós não estamos aqui para enfeitar o altar, irmãos. É por isso a minha insistência, a minha persistência em dizer: vamos orar. Obreiro precisa orar, obreiro precisa ser cheio do Espírito Santo, obreiro precisa ter intimidade com Deus. Nós não estamos aqui simplesmente para enfeitar um altar. Estou dizendo que a responsabilidade é nossa. A maior responsabilidade aqui é de toda a igreja, mas a maior desses que são chamados de pastores. Quem passa lá fora que vê esses homens aqui, nós dizemos: auxiliar, aquele é um auxiliar menor, aquele é um auxiliar menor, aquele é um diácono, aquele é um... Não, são os pastores. Então, nós que colocamos a gravata, nós levamos a bandeira hasteada
de um ministério que deve representar o reino de Deus aqui na terra. E nós não podemos ser de qualquer jeito. Não podemos ser crente com a gravata, com paletó ou representante de Deus só aqui no altar. Você precisa ser aonde você estiver. Cuidado nas brincadeiras, cuidado nas indiretas, cuidado nas aproximações indevidas, porque certamente Deus punirá. Tá certo? Eu louvo a Deus por toda essa mensagem que é extremamente necessária. Não é isso que eu venho falando? Que a igreja de 3 décadas atrás, há 30 anos atrás, mais ou menos, era uma outra igreja. Já falei isso há poucos dias, não sei se foi no culto de doutrina agora, se foi na quarta-feira passada, não, quarta-feira passada não. Poucos dias, mas o Senhor me falou há uns dias atrás, aí não sei exatamente quando, de um chacoalhar, o Senhor vai chacoalhar, o Senhor vai balançar até o sangue agitar, até as pessoas tomarem vida, e os que não tomarem vida vão morrer. Ou você se coloca para vencer, ou você se coloca de pé, ou então você não vai suportar, porque a guerra que está se levantando é uma guerra espiritual muito forte contra a igreja de Deus. E quem não tiver a unção, quem não tiver a graça, quem não for espiritual, não vai suportar, meu irmão. Não suporta no grito, não suporta simplesmente no faz de conta que vem à igreja, esporadicamente, socialmente, religiosamente. Não vai ficar aqui. Só vai ficar aqui quem é verdadeiro adorador, quem realmente quer morar no céu. Aleluia. Vai quebrar seus galhos velhos, tirar os urus, os cupins, vai tirar todo tipo de, como dizer, parasita. Os parasitas vão sair do meio de nós, vai ficar um povo cheio da graça de Deus. Um povo que é capaz de dar a própria vida e não negar o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Os irmãos querem agradecer a Deus em primeiro lugar, que é soberano, que preparou todas essas 7 quarta-feiras para nós estarmos aqui. Quero agradecer pela maneira que Ele tem usado os seus servos, pregadores, desde o primeiro até agora o 7º. Os irmãos querem agradecer, pastor Chaguinha, cantora Nilda, por ter nos dado essa parcela de cooperação, nos abençoando com esse louvor, com essa rica mensagem, com essa mensagem poderosa, que veio nos abençoar, que veio nos fortalecer, que veio nos reanimar. Se é verdade, digamos, pastor Chaguinha, irmã Nilda, nós queremos vos agradecer. E a nossa petição a Deus é que o vosso ministério continue avançando, crescendo, com cada vez mais unção, mais graça, mais presença de Deus, mais unção do Espírito Santo, e seja aprovada aonde vocês passarem, no nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Jaguinho. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Quero agradecer a todos os demais irmãos que estiveram aqui cooperando conosco de outros ministérios, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, inclusive o rapaz ali que é filho do Claudemir, Claudemir? Muito bem, Deus abençoe, volte sempre, você é muito bem-vindo no nosso meio. Você não está acostumado com esse barulho, mas depois você vai se acostumar, esse barulho aqui é normal. É diferente do estádio de futebol, eu já fui no estádio, não de futebol, assim, para futebol, mas nos 100 anos da Assembleia de Deus, lá no Castelão. O barulho era tão grande que parece que a gente estava num time de futebol, só que não era uma comemoração de 100 anos da Assembleia de Deus. Mas lá nos estádios de futebol aí tem um barulho, mas tem palavrão, pornografia, jogam as necessidades fisiológicas um dos outros, mas aqui não, só tem glória, só tem glória, só tem glória, só tem presença de Deus, só tem barulho do céu. Aleluia. Muito obrigado, Deus abençoe. E os demais que estão aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Vocês sempre serão bem-vindos no nosso meio.